Boas pessoal e bem-vindos à primeira review do canal. Não é o primeiro vídeo, mas sim a primeira review. E hoje temos aqui comigo o MX3, que tem um processador AMLogic 802. Não é um processador propriamente novo. No entanto, como eu estou a fazer uma série de testes e comparativos de várias máquinas, nomeadamente o Minix X8, que não está neste canal, está no canal em inglês. Procurem no link, eu vou deixar na subscrição, vocês podem pesquisar lá. Tenho o Minix X8 Plus, que é a última máquina da Minix. Tenho também o XS, tenho aqui o MX3 e tenho também o Phantom MX4 que recebi esta semana e estou à espera de uma outra máquina. Isto para quê? Para chegarmos a uma conclusão de, em termos de CPU, o que é bom para quê. E no caso, as pessoas têm especificações diferentes, necessidades diferentes, portanto o objetivo final será esse. No entanto, vamos começar hoje por o MX3, como eu disse, AMLogic 802. Durante a review deixou-me algumas dúvidas, principalmente nos benchmarks, e depois comparando os benchmarks com situações reais, nomeadamente a reprodução ou mirroring de um PC para o dispositivo e a parte do gaming também. Isto porquê? Porque damos scores muito altos em termos de benchmarks e depois não correspondeu à realidade. E aqui é uma das coisas que eu vou deixar para a conclusão. No entanto, aproveitem o vídeo e espero que gostem. Olhando para a parte da frente da caixa, reparamos que tem algumas especificações acerca do dispositivo e reparamos também que durante o transporte levou umas porradas do lado direito. No entanto, tudo ficou a funcionar bem, nada de estragos na unidade principal. Num dos lados da caixa encontramos alguma especificação resumida do dispositivo e do outro lado, muito resumidamente, qual o CPU, qual a GPU e a versão do Android. Depois de abrirmos a caixa, verificamos que em cima temos a unidade principal, neste caso o MX3, e está protegido por este envelope de plástico que, para além de proteger de arranhões, etc., protege também da entrada de pó e algumas impurezas. Encontramos também no topo o comando, mas que lá para a frente falaremos mais sobre ele. Em termos de acessórios, traz um adaptador para Reino Unido com 3 sockets. No caso de um de vocês viver no Reino Unido, não precisa de gastar dinheiro extra. E, é claro, traz o transformador que servirá para todos os países da União Europeia, no nosso caso, ou no meu caso, Portugal. Para além disso, traz também um cabo RCA ou AV-Out. No caso de televisões mais antigas, isto dará jeito. No meu caso, vou utilizar apenas o HDMI. Como podem ver na imagem, traz um cabo HDMI, apesar de ter alguns cabos destes, nunca é demais mais um cabinho. E por último, em termos de cabos, traz um OTG, que poderá servir para ligar a outra máquina, como por exemplo um PC. E por último, um manual. Em termos de comando à distância, como podem ver pela imagem, é um comando que, na minha opinião pessoal, tem muito botão. Eu prefiro e estou habituado a comandos com muito menos teclas, só para as funcionalidades básicas do XBMC, que é aquilo que eu utilizo mais neste tipo de dispositivo, mas em termos de borracha, em termos de plástico, parece sólido, sente-se qualidade. Em termos de funcionalidade, em termos de alcance, surpreendente para o positivo, como poderemos ver um pouco mais à frente, só à parte não traz pilhas. Olhando para o dispositivo agora um pouco mais perto e olhando para a frente do dispositivo, tem uma feature que para mim é muito importante, principalmente para colocar dispositivos destes num quarto ou num sítio escuro, que é não haver luzes incomodativas na parte da frente, que é o caso desta máquina. A única luz que iremos encontrar é no topo do dispositivo, que não incomoda de forma alguma, e como podem ver neste momento transmite uma luz azul, que significa que está ligado. Uma vez que desligam, passa então a vermelho. No lado esquerdo do dispositivo, como vocês podem ver, encontraremos nada, exatamente nada, apenas o plástico que rodeia a caixa toda, que é um plástico brilhante. Do lado direito temos um microSD, um OTG e 2 USBs. Já na parte de trás encontraremos então um Power Jack, um AV Output ou RCA, como queiram chamar, Ethernet, HDMI e Optical Output. Na parte de baixo, como vocês podem ver, não tem pés de borracha como alguns dispositivos já vistos. Tem sim um centro elevado com 4 cantos, grelhas para entrada de ar e arrefecimento do dispositivo. Depois de ligar o dispositivo, este vai ser o ecrã que vocês vão encontrar. À exceção do XBMC que já vem instalado,
Todas as outras aplicações que vêm já foram instaladas por mim. No entanto, queria chamar a atenção que, para além deste logo, vocês podem ir à Google Play Store em qualquer dispositivo Android e fazerem download de um launcher que vocês prefiram para ter como home screen. Em termos de configurações básicas, como podem ver no ecrã, é claro, existem muito mais opções, mas este é o menu básico. Uma das curiosidades foi ver qual a resolução nativa máxima que este aparelho suporta e, apesar de referir que suporta 4 capas, no menu de output não tem a opção de 4 capas, ao contrário do dispositivo que eu revi há 2 semanas atrás, que tinha essa opção. Ou seja, ele faz playback de 4 capas, como a gente vai ver lá para a frente, mas em termos de output, deixa-me curioso, não tem essa opção. Voltando agora ao comando à distância, como eu referi há pouco, tem muitas teclas. No entanto, em termos de resposta, como podem ver, o comando trabalha muito bem. Apontei o comando para todo o lado e, comparando este comando com alguns dos comandos que eu já tive no passado, este, mesmo não apontando diretamente para o dispositivo, que é o que acontece na maior parte dos comandos com infravermelhos, ele consegue captar o sinal. E aqui, como vocês podem ver, estou a apontar o comando para o teto até o vir ao contrário e ele continua a trabalhar perfeitamente. Portanto, este é um grande mais neste comando. Apesar de ter os tais botões, como eu disse, que não é o meu gosto pessoal, no entanto, em termos de funcionalidade, ele funciona muito bem. Em relação aos botões extras que o comando traz, são principalmente atalhos, como podem ver por algumas das cores, como por exemplo este que nos leva para o disco local, o segundo, que é o verde, leva-nos para a biblioteca de música, o terceiro levará para o browser e o quarto, apesar de 0 aplicações, não nos leva para lado nenhum, apesar de muitas tentativas que eu fiz. Esta é uma das features que eu não utilizo, no entanto fica aqui a partilha. Algum de vocês pode dar mais uso do que eu a esta funcionalidade. Em termos de benchmarks, para verificar a nossa conexão de rede, utilizamos o Speed Test e aqui estamos a utilizar a ligação Wi-Fi com uma distância de referir de 10 metros entre o dispositivo e o router. Conseguimos cerca de 5 MB de download e 2-3 MB de upload. Quando ligado através de um adaptador Powerline, conseguirão atingir estas velocidades que estão aqui a ver, cerca de 34, 35 MB de download e cerca de 20 MB de upload. E é claro, se conectarem diretamente ao router, conseguirão velocidades superiores ainda, tendo em conta a velocidade que vocês contratam com o vosso ISP. No meu caso, os 20 MB de upload é o máximo, portanto não conseguirei atingir mais do que isto, mesmo conectado diretamente. Poderá variar dependendo da vossa ligação à internet. Em termos de Geekbench 3, estamos a falar de valores um bocadinho abaixo daquilo que vi a semana passada no AM-Logic 812. No entanto, poderão usar estes números para comparar dispositivos também disponíveis no mercado. O melhor será mesmo ir ao site do Geekbench 3 e comparar este valor com o dos outros dispositivos. Em relação ao AnTuTu Benchmark, aqui foi uma surpresa, ou seja, uma surpresa que me deixou confuso e que ainda estou a fazer alguns testes para depois, na conclusão do vídeo, tentar vos dar uma explicação mais fiável. Ou seja, o valor que nós estamos a ver são 39 mil e a semana passada, quando revi o AM-Logic 812, deu-me cerca de 31 mil. Supostamente o 812 é um pouco superior ao 802, que é o que estamos a rever aqui. Isto, para além de não bater certo, aliás, o próprio benchmark diz que é um benchmark não verificado, apesar da máquina não ter sido alterada, fosse no que fosse. No entanto, e depois quando fazemos os testes reais, quer em jogos, quer em stream, há aqui umas falhazinhas que não correspondem exatamente a este benchmark. E é aí que nós iremos, no final do vídeo, tentar chegar a algumas conclusões para realmente ver porquê que, e se não conseguirmos o porquê, pelo menos os factos de este benchmark não corresponderem depois à realidade. Passando mais concretamente para os jogos, fiz 3 testes, um deles é o que estamos a ver no ecrã agora, que é o Cars 2, e se repararem, a primeira falha acontece neste momento. Parou completamente o jogo, fez um freeze e depois continua. Não acontece muitas vezes, mas acontece de vez em quando. E isto, quando olhamos para o benchmark que fizemos ainda há pouco, há qualquer coisa que não bate certo. Logo, os testes que eu disse que estou a fazer para verificar o que é que, ou se existe alguma explicação para este tipo de acontecimento. Outros jogos que experimentei foi o Despicable Me e o Beach Buggy, que veremos um pouco mais à frente. Tanto um como o outro correram perfeitamente, sem problemas nenhum, sem bugs, sem lags, sem freezes. Ao contrário daquilo que aconteceu no Cars e os outros jogos que estou a testar, como o GT2 e o Asphalt 8, que são um pouco mais pesados, mas para tirar dúvidas estou a testar esses. E esses vão aparecer um pouco mais à frente no vídeo. Neste caso, tanto um como o outro, Despicable Me e o Beach Buggy, correram lindamente, sem problemas nenhum. Aliás, o Beach Buggy com o Gamepad joga-se muito bem. Muito bom em relação a isto.
Chegamos então à minha parte favorita neste tipo de vídeos, que é a reprodução de mídia, quer seja a nível local ou stream de internet. Para isso utilizo o XBMC ou o Kodi. Neste caso estamos a utilizar o XBMC pré-instalado nesta máquina. Para aqueles que têm algumas dúvidas ou alguns receios de instalar aplicações fora da Google Play Store, esta máquina já traz o XBMC instalado. Portanto, é só indicar onde é que tem a vossa mídia guardada e ele irá automaticamente passar. Neste caso estamos a verificar um vídeo 1080p a correr por Powerline, sem problemas nenhuns, tudo impecável, não há delays, não há freezes, não há nada, mesmo quando vocês fazem fast forward, como poderão ver no vídeo, impecável. Em relação aos testes a 4K, como podem verificar no vídeo, estamos a utilizar uma sample da Lumix GH4 e na especificação do XBMC, como poderão ver, os 4K, apesar da televisão não ter resolução 4K, tem apenas 1080p, ele corre os 4K impecável, sem problemas nenhuns. Mesmo quando fazem fast forward, ele trata o 4K como se fosse um 1080 ou um 720. Portanto, aqui é um mais para este dispositivo, capaz de correr qualquer vídeo que vocês tenham em casa. Para além do XBMC, testei também a versão Kodi, ou seja, um XBMC atualizado e com mudança de nome. Esta mudança de nome, se quiserem saber um pouco mais, procurem na internet e encontrarão informação sobre isso. De referir, e o que importa aqui é o playback do vídeo, que corre exatamente como vimos no XBMC, tanto em 1080p como 4K, sem surpresas nenhumas, portanto, aprovado. A única diferença é que esta aplicação não está pré-instalada, terão de ser vocês a instalá-la, assim como eu fiz na minha máquina, e também de referir que todas as máquinas que eu utilizo hoje têm a versão Kodi em vez da versão XBMC, só pela razão que é a versão mais atual. Em relação aos testes de mirroring, o dispositivo traz o Mirrorcast pré-instalado. Para além disso, existem várias opções na Google Play Store. No meu caso, o aplicativo favorito é o AirPin Pro. E este AirPin Pro vocês poderão comprar na Google Play Store por cerca de 3 euros e qualquer coisa, 4 euros. Vale o dinheiro, na minha opinião, até porque vocês compram uma vez e instalam em todos os dispositivos que vocês quiserem. Começando os testes com o iPad Mini Retina, verificamos que ele funciona muito bem. Existe um pequeno delay em termos do scroll. Quando se faz o scroll das aplicações, existe este pequeno delay, como podem ver, alguns milissegundos só depois é que ele passa. No entanto, isto não acontece só com este tablet. Qualquer um com iOS, Android ou Windows fará este pequeno delay. Que eu tenho conhecimento, não há milagres nesta área ainda. No entanto, assim que a gente coloca um vídeo para fazer stream na TV, ele funciona perfeitamente, faz um pequeno buffer e a partir daí funciona sem problemas nenhuns, dando-nos a liberdade de continuar a trabalhar, fazer browse, ver e-mails, etc. na tablet. Passando agora para o iPhone, e neste caso é um iPhone 4S, um dispositivo já com algum tempo, mas para as minhas necessidades de comunicação serve perfeitamente. No entanto, deixar aqui saliente que isto é uma feature que eu não utilizo muito, no entanto, para partilhar convosco, e alguns de vós poderão comprar o dispositivo para utilizar isto, fica aqui então estes pequenos testes, tanto no iPad como no iPhone, e se repararem, está o vídeo a funcionar e vocês continuam a trabalhar e a fazer chamadas se for necessário. Ao contrário das últimas duas features que acabamos de ver, ou seja, a reprodução de iPad ou iPhone para o dispositivo, que eu não utilizo muito cá em casa, como referi, esta sim utilizamos bastante, que é a reprodução do iMac para a TV da casa, principalmente para o iPhoto, que é aquilo que nós estamos a ver neste momento, que é capaz de reproduzir slideshows em tempo real, sem necessidade de renderização. Deixem-me dizer e partilhar convosco que fiquei desiludido, principalmente depois de rever a unidade semana passada com o AM-Logic 812, que já referi aqui, o Minix X8 Plus, e como vocês poderão ver, espero que consigam ver no ecrã, existem algumas falhas. E nesta parte, neste segundo slideshow, existe, para além de falhas, estes pequenos frisos, existe também uma reprodução de alguns artefactos que faz com que a imagem fique um pouco deteriorada. No entanto, se reduzirmos a qualidade para os 720p, ele consegue reproduzir sem problemas nenhuns. Esta feature, para além de estar a fazer no iMac, vocês poderão fazer num PC normal. A única coisa que terão que fazer, se quiserem fazer isto no vosso PC Windows, será instalar um software adicional e terão esta feature a funcionar. Neste caso, a gente só utiliza no iMac, mesmo para a funcionalidade do iPhoto e nada mais. Então chegamos à parte final da review. Espero que tenham gostado,
Queria só deixar aqui mais algumas notas para tentar ajudar vocês se estiverem a pensar em comprar um dispositivo destes. E a primeira nota é, em termos de preço, é um ponto positivo. Aliás, eu vou começar pelos pontos positivos. O preço, a máquina, para o preço que está, vale a pena. Para aquilo que ela consegue fazer a este preço, não existem muitas máquinas. No entanto, existem aqui outras coisas que depois temos que ter em consideração, dependendo daquilo que vocês querem a máquina para. Outro ponto positivo, o vídeo playback. Se vocês quiserem uma máquina para reproduzir vídeo em 1080p ou 4K, esta é uma máquina totalmente capaz, como viram nos testes, ligada através da rede e que vai buscar, não sei se conseguem ver lá atrás, em princípio sim, os vídeos, uma das NAS que eu tenho lá atrás, consegue perfeitamente fazer playback de 1080 e 4K. Portanto, aqui é outro ponto positivo. Outro ponto positivo ainda, as luzes. Alguns dos dispositivos, eu tenho aqui um que apresenta, agora não está ligado, mas apresenta uma luz um pouco incomodativa. Se vocês colocarem no quarto, à meia da noite, se calhar, são encantados por aquela luz se esquecerem de deixar o dispositivo desligado. Ou se esquecerem de deixar ligado. Neste caso, o MX3, como podem ver, tem a luz cá em cima. Mesmo que vocês coloquem num quarto ou numa sala, mas em algum sítio escuro, não vão ser incomodados pela luz. Isto é uma coisinha que parece muito simples, mas para mim é muito importante. Já o dispositivo que eu vi semana passada, o Minix, o último modelo, tem a luz cá à frente, mas é tão tenue que não incomoda os olhos. Portanto, é um ponto positivo a jogar a favor desta máquina. Um outro é, em termos de ligação de rede por cabo, o RJ45 é das máquinas mais rápidas que eu testei até agora. Mais rápidas que eu testei até agora. Como vocês viram, a ligação deu 35 megas por segundo em download e cerca de 20 megas por segundo em upload, ligado por PLC ou Powerline. Se for ligado diretamente ao router, conseguem mais ainda. No meu caso, os 20 megas de upload é o máximo, 100 megas de download, ali estou a conseguir 30, portanto se calhar conseguir chegar aos 50 ou 60 se fosse ligado diretamente ao router. Em termos de... aliás, 50 ou 60 não, conseguia mais. Se calhar chegava aos 90 e qualquer coisa, que é aquilo que eu consigo diretamente aqui no computador. Em termos de contras ou pontos menos positivos, a Wi-Fi, se vocês comprarem um dispositivo a pensar em fazer stream através do Wi-Fi, tenham atenção que este foi o dispositivo que vocês viram no vídeo que menos performance tem em termos de Wi-Fi. Todos os outros que eu testei até agora, com a mesma distância, cerca de 10 metros daqui para a sala, mais ou menos, conseguem ter desempenhos melhores que este. Portanto, não esperem milagres através de Wi-Fi. Quer seja stream de internet ou stream de vídeos que vocês tenham na vossa rede. Portanto, aqui é um ponto a vocês terem em conta. Em termos de benchmarks, aqui eu referi no vídeo que os benchmarks que fiz deixaram-me algo confuso. Isto porquê? Porque deram valores muito altos. O Geekbench não. O Geekbench está a um valor que eu possa dizer mais ou menos real, e quando eu digo real é comparando com um dispositivo como este aqui que tem o AMLogic 812, ou seja, este dá um valor superior, um pouco superior, cerca de 1500 contra os 1200, se não estou em erro, do MX3, ou seja, estamos com um processador teoricamente melhor, este um processador um bocadinho abaixo, portanto estamos em sintonia. Agora como vamos para o Antutu e para o 3D Mark, eu já falo a seguir, e principalmente no Antutu está-me a dar 40 mil, 39 mil, enquanto que no 812 dá-me cerca de 31 mil. É uma grande diferença. E aqui deixou-me curioso e fez-me testar mais alguns jogos que eu também vou partilhar com vocês. Em relação ao 3D Mark Score, estamos a falar, eu vou tentar colocar isto agora no ecrã, estamos a falar de um resultado de cerca de 6.500, mas depois temos umas variações muito abruptas com valores de 800 e valores de 7.200. Ou seja, e os testes foram todos feitos da mesma forma. A máquina é reiniciada, assim que inicia, faço o benchmark, reinicio novamente, faço o benchmark, por aí fora. Fiz vários benchmarks, desculpem, nesta e naquela para ter termo de comparativo. Naquela, os resultados foram sempre, e quando eu digo aquela é a Minix, não vale a pena estar a pegar nela outra vez, os resultados foram sempre estáveis, sempre na onda dos 6.000, 6.000, 6.000, e aqui tive valores de 6.500,
800, que é muito baixo para a máquina que é, e 7200, que é muito alto para aquilo que ela consegue fazer depois nos jogos. Portanto, um ponto contra é esta inconsistência em termos de benchmarks, ou seja, não é uma máquina capaz de me dar um benchmark consistente que diga assim, olha, o valor é este, e depois, quando comparamos com os resultados reais, e aqui estamos a falar mais de jogos, que façam um trabalho excelente, que não faz. Apesar de não ser uma coisa que vos faça não comprar a máquina, mas têm que ter algum cuidado se forem jogar jogos um bocadinho mais pesados. E aqui quero pegar na parte dos jogos que de vez em quando faz aquele freeze e é irritante. Eu pessoalmente não utilizo isto para jogar, mas o meu miúdo na sala com o Minix 8 tem jogado uma série de jogos de carros e pronto, uma série de coisas. Ele instala as aplicações. Isto para os miúdos parece que nasceram com isto, mas isto para dizer o que é que ele utiliza bastante. Este aparelho aqui era um aparelho que eu não o colocaria necessariamente para ser o aparelho principal da casa. Porquê? Principalmente por esta razão. A parte dos jogos deixa um bocadinho aquém. Ou seja, não é uma coisa constante, não está sempre a acontecer, mas de X em X tempo, eu não medi o tempo, nem tive tempo para isso, para medir o próprio tempo, de X em X tempo faz um freeze, principalmente nos jogos mais pesados. Aqueles dois exemplos do Beach Buggy e o Despicable Me funcionaram corretamente. O Cars, que é um jogo simples, mas de vez em quando dá um freeze. E depois experimentei, deixa-me só para não me enganar nos nomes, o Asphalt 8 e o GT Racing 2, que são jogos muito mais pesados. Ele corre os jogos, funciona, mas de vez em quando temos o freeze. Eu vou aproveitar esta oportunidade para tentar colocar aqui no ecrã uma das partes, porque eu tentei gravar, não consegui gravar todos os freezes, era impossível, mas tentei gravar o jogo e em algumas partes espero que vocês consigam notar o freeze. Não é nada de grave, mas é ali uns milissegundos que ele para e fica sem resposta, principalmente fica sem resposta. E é aqui que me deixou confuso, quando os benchmarks são tão altos, isto não era para acontecer. Simples como isto, não era para acontecer. Quando eu tenho uma máquina que faz um benchmark no Antutu de 30 mil, tenho uma máquina que no 3D Mark Score faz 6 mil e corre os jogos perfeitamente, sem problemas nenhums, sem lags, sem freezes. De repente tenho uma máquina que faz quase 40 mil no Antutu e faz no valor total, ou no valor mais alto, se o quiserem chamar assim, faz 7200. Ou seja, para mim, teoricamente, esta máquina devia ser superior àquela, apesar de eu ter conhecimento que este processador é um pouco inferior àquele. Explicação para isto? Não tenho. É a configuração do hardware que está a provocar isto. Não faço ideia qual é o tipo de memória, só abrindo a máquina ou abrindo as máquinas, qual é o tipo de memória utilizado, qual é o tipo de disco utilizado. Em princípio é NAND, aquele é um eMMC. Tem menos 1 GB de RAM que aquele também. Portanto, existe aqui uma série de fatores, não só o CPU e a GPU que está a provocar isto, é uma série dos componentes. Isto é a minha opinião, não consigo, como disse, não consigo dar a certeza porque tinha que abrir a máquina e ver componente por componente. O mesmo para a placa de rede Wi-Fi. De certeza que a placa de rede Wi-Fi é um pouco mais fraca que a outra. E, para além disso, é claro, este é um benefício que tem a antena, também ajuda nesse aspecto. Mas mesmo assim, dispositivos sem antena, todos eles que já experimentei até hoje, e não foram poucos, conseguem transmitir melhor. Portanto, há aqui alguns componentes que fazem com que a máquina fique um pouco mais fraca. E também por aí, se calhar, a pessoa, isto é, a empresa que faz o manufacturing disto, consegue ter preços mais competitivos. Portanto, em relação aos jogos, terem atenção a esta situação. Em relação aos benchmarks, isto servirá também de futuro para não acreditar em todos os benchmarks que vejam na internet. Ou seja, não acreditarem não é a pessoa que faz os benchmarks que está a mentir. No meu caso, por exemplo, não tenho interesse nenhum em mentir, seja em que benchmark for, e acredito que os colegas que fazem reviews, sejam elas escritas, sejam por vídeo, também não fazem propositadamente para vos enganar. No entanto, vocês próprios tenham isto em consciência, que todos os benchmarks que se encontram lá fora, nem todos eles depois correspondem à realidade. E é sempre bom comparar o benchmark com algo que a gente faça na realidade. Neste caso, estamos a falar de jogos. Outra coisa que me deixou desapontado foi, tendo estes benchmarks todos elevados, achando eu que este dispositivo era capaz, pelo menos, de fazer exatamente as mesmas coisas que um com o 812, e estou curioso, já agora que falei no 812, estou curioso para saber este aqui, que é de uma marca com um preço mais barato do que o Minix,
para ver qual é a performance e a diferença, mas isto para dizer o quê? Que me deixou desiludido quando não me consegue fazer um mirror do iMac para a sala, tal e qual como o Mini que se faz sem falhas nenhumas em 1080p resolução máxima. Ele deixa-me, e vocês em princípio conseguiram ver bem no vídeo, começa a gaguejar. O áudio é perfeito, esqueci-me de dizer isso na review. Na parte em inglês consegui referir, depois em português esqueci-me. O áudio é perfeito, não há falhas no áudio, que também é uma coisa muito irritante quando acontece. Neste caso não há. Há falhas sim na imagem. E quando o slideshow é um pouco mais complexo, foi o caso do segundo, acontece, para além daquelas falhazinhas, existem também artefactos que aparecem. É difícil ver através da câmara, agora quando vocês estão a olhar diretamente para a televisão ou para o monitor que estão a utilizar, conseguem ver perfeitamente os artefactos a aparecerem com cores diferentes daquelas que deveriam ser apresentadas. Portanto, aqui foi também uma coisa que me deixou um pouco desiludido. Pronto, não estava à espera. Depois de ver os benchmarks, não estava à espera que ele me desiludisse nestes aspectos. 4K de output, ou seja, não, pelos testes que vocês viram, não me dá a opção de colocar a resolução máxima em 4K. Isto pode ter aqui várias explicações. Este processador, por ser um pouco mais antigo que o 812, poderá eventualmente bloquear a saída dependendo do sinal que a televisão emite. Ou seja, a televisão emite o sinal de HDMI a dizer aqui o máximo é 1080p e transmite para o processador. Este processador poderá não ter essa capacidade. Não tenho uma televisão 4K que possa fazer essa comparação e tirar as dúvidas totais. Se algum de vós tiver uma televisão 4K e por acaso tiver este aparelho, por favor partilhe com a comunidade para toda a gente ter conhecimento. No entanto, a minha desilusão fica no seguinte: desilusão sem conhecimento próprio. Deixar isto bem claro, porque ela pode ter a funcionalidade dos 4K ligado diretamente a uma televisão 4K. No entanto, eu vou ter que referir através desta máquina que, mesmo a televisão não tendo os 4K, tem a capacidade de escolher a resolução 4K para a televisão. Portanto, supostamente, este processador que está aqui não é muito diferente deste. A capacidade de um e outro devia de ser exatamente a mesma. O meu medo é que venha aqui os 4K especificados e que depois, na realidade, ele não dê os 4K nativos e dê sim os 1080 com um upscaling de 4K. Isto também é uma coisa a ter em atenção para aqueles principalmente que estão a pensar em utilizar esta máquina para a reprodução de vídeos 4K, que ainda são raros. Na minha casa, por exemplo, não tenho nenhum 4K a não ser as samples que eu utilizo regularmente. O máximo é 1080p, os vídeos que eu edito é em 1080p, as templates são 1080p, portanto não tenho necessidade dos 4K. No entanto, se conseguirmos ter pelo mesmo preço mais features, muito melhor. E com isto concluo esta linha de raciocínio. Não é apenas uma opinião, é sim baseada nestes factos todos. E não quero deixar aqui a má impressão que não gostei do dispositivo. Gostei do dispositivo. Aconselho a qualquer um de vós a comprar. Se achar que estas coisas que eu referi, que são menos positivas, não vos vai afetar, e eu vou-vos dar um exemplo. Para colocar isto no quarto do meu miúdo, não tinha problema em colocá-lo. Isto porquê? Porque o quarto do miúdo fica se calhar aqui a 2 metros, 3 metros. Em termos de Wi-Fi conseguia ligá-lo bem. Para reprodução de 1080p, que é aquilo que ele faz principalmente no quarto, para ver os filmes, etc, porque os jogos no quarto não há, só na sala. Mas isso é uma política da casa. Isto para dizer o quê? Que nesse aspecto eu conseguia comprar esta máquina, ficava satisfeito para estas necessidades. Para colocar na sala, não ficava. Por aquilo tudo que já referi e não vou voltar a referir. No entanto, a decisão é vossa. Vou-me calar porque o vídeo está bem longo, se calhar já passei mais do que a própria review em si. Qualquer dúvida, qualquer situação que vocês achem que eu possa ajudar na vossa decisão final, porque a decisão final é vossa, deixem um comentário. Se gostaram do vídeo, um thumbs up. Se não gostaram, um thumbs down. E até à próxima.